Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e em algumas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E essa semana a gente vai ter dois vídeos, o vídeo de hoje, de segunda-feira, que deveria ter sido o vídeo da semana passada, que eu não trouxe porque eu acabei ficando meio doente. Doente não, fiquei com dor de cabeça, mas foi uma dor de cabeça que durou 4 dias. Mas agora eu já tô bem, então vai ter esse vídeo e vai ter o vídeo normal de quarta-feira, como sempre. E semana que vem a gente volta pra programação normal. E o caso de hoje foi uma sugestão de vocês, foi uma sugestão do Christian. Obrigada, vocês sabem que eu adoro quando vocês sugerem casos pra mim. Então, se você tem alguma sugestão de caso criminal, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Catherine e Sheila Lyon nasceram em Wheaton, em Maryland, na década de 60. E elas eram filhas de John e Mary Lyon e também tinham um irmão mais velho que mais tarde acabou se tornando um policial. E o pai delas, John Lyon, era na verdade uma pessoa até bem conhecida na cidade, por ser uma grande personalidade de uma rádio local que era controlada pela ABC Television. No dia 25 de março de 1975, Catherine, de 10 anos, e Sheila, de 12, resolveram ir ao shopping Wheaton Plaza, que hoje em dia é conhecido como Westfield Wheaton, que ficava a apenas 800 metros da casa delas. Naquele dia, o shopping iria fazer uma exposição de Páscoa que elas queriam muito ver, e como era a época das férias de primavera, as irmãs planejavam almoçar no Orange Bowl, que era uma pizzaria dentro do shopping. As irmãs saíram de casa entre 11 horas e meio-dia, e sua mãe, Mary, disse para elas voltarem para casa às 16 horas. Mas quando deu 19 horas e elas ainda não haviam chegado, a família Lyon ligou para a polícia para reportar um possível desaparecimento. E então foi feita uma busca extensa pela área, mas nada foi encontrado. Os investigadores então criaram um cronograma preciso de avistamentos das meninas e divulgaram para o público. Entre 11 horas e meio-dia, as meninas saíram de casa e por volta das 13 horas, uma criança da vizinhança avistou as meninas no Orange Bowl conversando com um homem desconhecido. Às 14 horas, o irmão mais velho das meninas viu elas no Orange Bowl comendo pizza e aparentemente elas estavam sozinhas. Das 14h30 até as 15 horas da tarde, um amigo das meninas viu elas andando para o oeste em uma rua perto do shopping. E essa rua aparentemente seria a rota mais fácil e rápida do shopping para a casa delas. Lembrando que o shopping era muito perto da casa delas, então não teria problema nenhum elas caminharem sozinhas, ainda mais naquela época e naquela região que era uma região extremamente tranquila. Mas infelizmente esse foi o último avistamento das irmãs Lyon. E então, às 19 horas, a polícia foi chamada e eles começaram então a busca ativa com profissionais. De acordo com um amigo das meninas que as avistou no Orange Bowl, o homem que estava conversando com elas deveria ter cerca de 1,80 m de altura, 50 a 60 anos de idade e estava vestindo um terno marrom, além de estar carregando uma pasta com um gravador dentro. E outras testemunhas também afirmaram terem visto esse homem conversando com outras crianças, também usando esse gravador. A descrição das testemunhas sobre o homem levou as autoridades a verem esse homem desconhecido como o principal suspeito no caso do desaparecimento das irmãs Lyon, e 2 retratos falados foram criados. E os investigadores então passaram a receber diversos telefonemas de pessoas que afirmavam reconhecer o homem desconhecido do retrato falado. E notícias da imprensa indicaram que o homem do retrato falado havia sido visto semanas antes no Marlow Heights Shopping Center e no Iverson Mall, ambos no condado vizinho, em Prince George. E de acordo com várias testemunhas, esse homem estava abordando várias meninas e pedindo para que elas respondessem algumas perguntas usando o microfone. Mas a polícia nunca chegou a reconhecer uma ligação entre esse homem desse shopping e o desaparecimento das irmãs Lyon. Embora diversas pessoas tenham reconhecido o mesmo homem nos 2 shoppings, e não é tão comum assim um cara andar no shopping carregando um carregador. Pouco tempo após o desaparecimento das meninas, uma amiga delas chegou a descrever para os detetives um homem que ela havia visto encarando as meninas. Um desenhista fez então um novo retrato falado com base nas informações dadas pela menina. O homem era um homem branco que estaria no final de sua adolescência ou início dos 20 anos,
tinha acne no rosto, cicatrizes na bochecha esquerda e estava mal vestido. Mas infelizmente esse retrato falado acabou não sendo amplamente divulgado como havia sido o anterior. A descrição feita pela amiga das meninas contrastava fortemente com a descrição anterior do possível suspeito, que havia sido tornada pública em 1975, que era um homem bem vestido e que andava com um gravador, além da enorme diferença de idade entre os dois. Com o passar das semanas, vários grupos de voluntários começaram a se juntar para poder procurar pelas meninas em terrenos baldios e também em leitos de rios. A busca continuou e a atenção pela mídia chegou a um nível tão alto que no dia 23 de maio de 1975, o tenente-governador de Maryland, chamado Blair Lee, ordenou que 122 guardas nacionais procurassem pelas meninas em uma busca na floresta do condado de Montgomery. Mas, novamente, nenhum vestígio foi encontrado. No dia 7 de abril de 1975, uma testemunha que morava em Manassas entrou em contato com a polícia 2 semanas após o desaparecimento das meninas e relatou que ela havia visto Catherine e Sheila dentro de um Ford 1968 bege. Essa testemunha também afirmou que as meninas estavam amarradas e amordaçadas e também acrescentou que o motorista era muito parecido com o homem do retrato falado que havia sido tornado público. A mulher ainda acrescentou que quando o motorista percebeu que ela estava seguindo o carro deles, ele passou um sinal vermelho e acelerou para oeste na rota 234, em direção à Interestadual 66. A caminhonete tinha placas de Maryland com a possível combinação DMT-6, sendo os 2 últimos números desconhecidos devido à curvatura da placa do carro. A combinação conhecida foi enviada para Cumberland, Hagerstown e Baltimore na época. E esse suposto avistamento fez com que um pequeno exército de usuários de rádio passassem a vasculhar a área durante toda a noite, mas não obtiveram nenhum resultado. E uma busca por números de placas correspondentes não resultou em nada. E embora o relato da testemunha tenha sido inicialmente tratado como confiável e verdadeiro, e a mídia tenha explodido e divulgado o caso por conta disso, mais tarde foi considerado questionável pela polícia. E como o caso do desaparecimento das irmãs Lyon se tornou um caso extremamente grande, os investigadores recebiam todos os dias telefonemas de médiums, extorsionários e até mesmo de pessoas que só queriam chamar a atenção. Os policiais chegaram até a seguir uma pista de um vidente e enviaram 135 guardas nacionais, bem como um contingente da polícia do condado de Montgomery, e eles chegaram a vasculhar cerca de 3 km² de um parque que ficava entre Laytonville e Olney, mas infelizmente eles também não encontraram nada. A polícia também recebeu diversos telefonemas de pessoas que afirmavam que haviam sequestrado as meninas e que as trocariam por dinheiro. Uma dessas ligações era de um homem anônimo, no dia 4 de abril de 1975, que exigiu que John Lyon deixasse uma pasta com $10.000 dentro de um banheiro no tribunal de Annapolis, em Maryland. Mas John deixou apenas $101 dentro da pasta, conforme as orientações dos policiais, mas a pasta nunca foi reivindicada. Esse mesmo homem anônimo depois ligou novamente para John e disse que tinham muitos policiais na área, então ele não tinha como pegar o dinheiro. Mas dessa vez, John disse que só daria o dinheiro para ele se ele colocasse as meninas no telefone para que ele ouvisse suas vozes. E então esse homem anônimo nunca mais telefonou. No dia 1º de abril de 1975, um homem chamado Lyle Welsh, um morador local de cabelos compridos e com problemas com drogas e álcool, contatou a polícia do condado de Montgomery para dizer que viu as meninas serem sequestradas. No entanto, quando submetido a um teste de polígrafo, ele falhou na maioria de suas perguntas, então seu relato foi desconsiderado e os policiais acreditavam que isso era uma tentativa de se colocar na história, bancar o herói e receber uma recompensa. Um homem chamado Fred Howery Coffey foi condenado em 1987 pelo assassinato de uma menina de 10 anos na Carolina do Norte e passou a cumprir uma sentença de prisão perpétua. As autoridades descobriram que ele havia sido entrevistado para o emprego, no qual foi empregado, em Silver Spring, em Maryland, apenas 6 dias após o desaparecimento das irmãs Lyon. Silver Springs fica a uma curta distância do Eaton Plaza, mas os investigadores não conseguiram determinar se ele estava ou não ligado ao caso, e Fred nunca foi acusado. Outro suspeito do caso foi um homem chamado Reynold Rudolph Mileski, ou Ray Mileski. E ele chegou até a ser citado em uma das reportagens sobre o caso
Então ele chegou a realmente ser considerado um suspeito por muito tempo. E em 1975, Ray morava em Sutherland, que ficava bem próximo dos shoppings do condado de Prince George, onde várias pessoas relataram terem visto um homem carregando um carregador, entrando em contato com várias meninas. E vamos dizer que o Ray não era um cara legal. Em um desentendimento familiar, ele chegou a matar sua própria esposa e um de seus filhos e feriu gravemente o seu outro filho dentro de sua casa em 1977. E ele foi condenado e sentenciado à prisão perpétua. E de acordo com algumas informações de informantes dentro da prisão e até mesmo de alegações do próprio Ray, ele sabia alguma coisa sobre o desaparecimento das irmãs Lyon, mas ele trocaria essas informações por melhores condições prisionais. As autoridades chegaram a revistar sua casa em abril de 1982, mas eles não encontraram nada, e Ray morreu em 2004. John Brennan Crutchley também foi considerado suspeito. Brennan foi um sequestrador, estuprador e um possível serial killer suspeito de matar cerca de 30 mulheres, mas pela falta de evidências ele também não foi condenado no desaparecimento das irmãs Lyon. E infelizmente, como acontece com muitos casos de desaparecimento, ele esfriou e permaneceu sem solução pelos próximos 40 anos. De acordo com um artigo de 1998 do Washington Post, no 23º aniversário do desaparecimento das irmãs Lyon, toda sua família plantou uma cerejeira em um pequeno jardim em um cemitério local, como uma forma de homenagem às meninas. Lá eles também colocaram a lápide onde dizia o nome, a data de nascimento e o dia do desaparecimento das irmãs. E ao longo dos anos, diversos detetives trabalharam no caso arquivado das meninas Lyon. No entanto, a maioria acabou se aposentando em 2013. O sargento Chris Hamrock, após anos analisando todos os arquivos do desaparecimento das meninas, ele leu a declaração de Lyle Welsh. E para surpresa de Chris, ele nunca tinha lido aquela declaração antes, o que era bem esquisito, porque ele já tinha repassado toda aquela papelada diversas e diversas vezes e nunca tinha visto aquilo ali. E ele também percebeu que a foto de Welsh era muito semelhante ao segundo retrato falado dado pela menina, lembrando que esse esboço nunca foi tornado público, o que foi um erro. E pelos detalhes da declaração de Welsh, Chris achou que ele no mínimo sabia alguma coisa sobre o desaparecimento, como por exemplo testemunhado o crime, visto que ele chegou a descrever uma manqueira que Ray Mileski tinha. E nesse ponto, 38 anos depois, Ray Mileski ainda era o principal suspeito. Chris também acabou descobrindo que o Welsh já havia sido condenado por abuso infantil, então com certeza era uma pessoa que ele tinha que ficar de olho. E foi a partir de algumas descobertas sobre o passado de Welsh que os investigadores começaram a achar que ele poderia estar direta ou indiretamente envolvido no desaparecimento das meninas. E então eles planejaram uma entrevista. No dia 16 de outubro de 2013, o detetive Dave Davis viajou junto com Chris Hamrock e o procurador adjunto de Montgomery, Pete Finney, para Dover, em Delaware, que era onde o Welsh estava preso. E eles até achavam que Lyle Welsh não fosse falar nada com eles, mas na verdade foi bem o contrário, ele começou a falar várias coisas. Naquela primeira sessão, Lyle negou qualquer envolvimento com o desaparecimento das meninas, mas ele continuou falando, e depois de um dia inteiro de interrogatório, ele deixou escapar algo que chamou a atenção dos detetives. A equipe estava trabalhando com a suposição de que Lyle tinha testemunhado, ou possivelmente ajudado no sequestro das meninas por Ray Mileski. Durante o final da entrevista, Dave perguntou a Welsh o que ele achava que Mileski havia feito com as meninas, e a resposta de Welsh foi: minha opinião é que ele as matou e estuprou, ele as matou e provavelmente as queimou. Eu não sei. E durante o documentário que tem sobre esse caso, que lançou na verdade bem recentemente, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem, é um documentário da ID, os detetives falaram que foi nesse exato momento que eles perceberam que o Welsh estava mais envolvido do que eles pensavam. E isso porque os assassinos eles não costumam queimar suas vítimas, geralmente enterram ou jogam no mar, qualquer coisa, mas queimar é uma coisa bem rara até. Então ele falar especificamente queimar era uma coisa suspeita. E durante as próximas sessões que ele teve com os detetives, ele continuava mudando a história. Todas as vezes era uma história diferente
e sempre envolvia pessoas completamente diferentes nesse desaparecimento, até que ele finalmente admitiu que ele havia ajudado a sequestrar as meninas, mas em todas as vezes ele insistia que o crime havia sido planejado e executado por outras pessoas de sua própria família. Em uma das versões ele chegou até a dizer que o seu primo, que na época tinha 11 anos de idade, tinha sequestrado as meninas, só que mais tarde foi provado que ele não tinha nada a ver com isso, porque na época ele estava até no hospital, porque de algum jeito ele quebrou os 2 braços. Depois ele disse que o seu tio Dick e o seu pai que tinham planejado tudo. No verão de 2014, o esquadrão iniciou uma extensa investigação de todo o clã Welsh. E o que os detetives encontraram o chocou. O clã tinha 2 filiais, uma em Hyattsville, em Maryland, e a outra 5 horas a sudoeste, no topo de uma colina isolada em Taxton, um lugar que os habitantes locais chamavam de Taylor's Mountain. A família Welsh era uma família com desprezo por qualquer tipo de autoridade e tinham a violência como algo automático. Mais chocantes eram suas práticas sexuais. O incesto era notório nas famílias daquela região, onde o isolamento e a privação eram algo comum. Em Hyattsville, alguns adultos da família Welsh costumavam explorar seus próprios filhos e ignoravam as barreiras do incesto, e não era nem um pouco incomum para as crianças terem experiências sexuais com os irmãos e primos. Continuando as entrevistas, Welsh passou a dizer que o principal culpado era seu tio, Dick, que de acordo com ele era a pessoa que tinha planejado todo o sequestro das meninas. Mas as entrevistas com o Dick não ajudaram muito, porque ele já estava com 70 anos de idade, ele estava com muitos problemas de saúde, ele andava até com um tubo de oxigênio, então ele realmente não estava em boas condições, mas ele também não era uma boa pessoa. E vários membros da família o acusaram de serem violentos com eles no passado. E na verdade, Dick trabalhava como segurança do Eaton Plaza. Coincidência? Mas não é só isso. Aparentemente, Dick também produzia filmes pornográficos. E ele teria sequestrado as meninas exatamente para poder produzir um de seus filmes. Mas também nada disso é realmente provado. E o Welsh continuava em todas as entrevistas contando histórias completamente diferentes do que teria acontecido com Catherine e com Sheila, e também em cada vez ele dava um culpado diferente. Mas aos poucos ele ia revelando um pouco mais do crime e um pouco mais até de si mesmo, mas novamente não levava os policiais a lugar nenhum. Até que em maio de 2015, Dave Davis não aguentava mais porque eles não tinham informação nova nenhuma, porque tudo que o Welsh falava era parcialmente verdade, então nada era 100% realmente aquilo. E Dave então decidiu ir até o local onde o Welsh havia dito que Dick havia matado as meninas, que era um local isolado sobre uma ponte, que de acordo com Welsh, o seu tio adorava pescar com o seu pai ali. Mas quando Dave chegou ao local, ele viu que o Welsh novamente estava mentindo, porque era impossível qualquer pessoa ter cometido um crime ali, ou até mesmo pescar, visto que não tinha nenhum lago, era tipo umas poças, e era um lugar extremamente aberto, então não. Dave então começou a perder as esperanças de que ele algum dia descobriria o que teria acontecido com as meninas, visto que o Welsh não dava nenhuma informação verdadeira. Mas enquanto ele dirigia de volta, ele viu uma casa que ele reconheceu de fotos no arquivo das meninas, localizada na Baltimore Avenue. Essa era a casa onde o pai de Welsh e sua esposa, Edna, moravam antigamente. Este foi o endereço que Lyle deu quando fez sua declaração original falsa. Lyle descreveu ter visto seu tio sair de uma garagem com as irmãs Lyon em seu carro, indo em direção ao rio. O local se encaixava perfeitamente na descrição, uma vez que não era a casa de seu tio, mas de seu pai. Dave então decidiu bater na porta da casa para ver se a nova moradora deixava entrar no porão, e ela deixou. De acordo com ele, ao entrar no porão, ele sentiu na mesma hora que aquele havia sido o local onde as meninas haviam sido brutalmente assassinadas. E então retornou no dia seguinte com a equipe forense. Eles retiraram alguns dos móveis antigos e começaram a espirrar o spray Blue Star, um agente de detecção de sangue que se liga ao mais leve vestígio de hemoglobina e brilha intensamente sob uma luz azul. O chão e as paredes da sala externa não revelaram muita coisa. Em seguida, eles limparam os destroços da sala dos fundos e pulverizaram mais um pouco. Ela se iluminou do chão ao teto, indicando uma quantidade absurda de sangue e rapidamente sendo considerada a cena do crime.
E não muito tempo depois de Dave encontrar a possível cena do crime, o caso contra Lyle Welch era sólido o suficiente para acusá-lo. E então, no dia 12 de setembro de 2007, ele se confessou culpado de 2 acusações de homicídio doloso em um tribunal de Bedford. Embora ele ainda negasse ter estuprado ou matado as irmãs, sua admissão caiu bem dentro dos limites de uma doutrina legal da Virgínia. Ele foi indiciado na comunidade porque o caso contra ele era mais forte lá, pois seu primo Henry Parker havia dito aos detetives em dezembro de 2014 que em 1975 ele estava na Taylor's Mountain em Texton e que o Welch apareceu lá com 2 mochilas de exército. De acordo com Henry, as mochilas pesavam cerca de 30 quilos e tinham um cheiro muito forte e ruim, além de estarem ensanguentadas. Além disso, Henry disse que ele, sem saber o conteúdo, jogou as sacolas em uma fogueira a pedido de Welch. E até mesmo várias testemunhas que moravam ao redor dessa área lembram de sentir um cheiro muito ruim e que essa fogueira durou muitos dias. Welch então recebeu 2 sentenças de 48 anos e elas serão cumpridas simultaneamente. E mesmo que o caso seja tecnicamente resolvido, ainda existe muito mistério sobre o que realmente aconteceu com as meninas. E até hoje o Welch continua afirmando que seu tio, Dick, era o principal responsável. Lembrando mais uma vez que o tio Dick trabalhava no shopping e que ele, supostamente, de acordo com o próprio Welch, produzia filmes pornográficos e seria essa a razão por que ele teria sequestrado as meninas. E no dia 28 de novembro desse ano, 2020, foi lançado um documentário sobre o caso chamado Who Killed the Lyon Sisters, produzido pela ID. E o documentário é muito interessante, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, porque fala bastante sobre a relação de Welch e da família deles, que era bem complicada, e também detalha melhor sobre todas as versões que o Welch contou durante suas entrevistas. E para encerrar esse caso, eu vou contar para vocês o que é mais provável que tenha acontecido. De acordo com o Welch, ele teria conversado com as meninas no shopping e perguntado se elas queriam fumar maconha, o que eu acho que não tenha realmente acontecido. E de acordo com ele, Catherine disse que sim, mas Sheila não queria, ela estava com medo, não queria ir, mas como sua irmã mais velha foi, ela foi atrás. Mas quando elas entraram dentro do carro, Dick teria levado elas para a casa do pai de Welch, que também provavelmente estaria envolvido no sequestro das meninas. E lá eles abusaram sexualmente das meninas e Sheila tentou fugir. Só que quando ela tentou fugir, Dick ficou extremamente furioso e matou ela ali mesmo. E após matar Catherine também, eles teriam colocado o corpo das meninas em 2 sacolas verdes, onde Welch levou para a Taylor's Mountain, exatamente para poder se livrar dos corpos das meninas. E foi onde Henry Parker, que não sabia o que estava dentro das sacolas, simplesmente queimou. E essa é a versão que, pelo documentário, foi a versão que eu entendi que seria a versão mais aceita do que realmente teria acontecido. Mas infelizmente eu acho que esse é o máximo que a gente vai conseguir, porque o Welch está preso, ele não está ficando mais jovem, e o tio Dick também acabou falecendo 4 meses após o julgamento, então ele nem chegou a ser investigado mais profundamente sobre o caso. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de caso, mito ou lenda, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até quarta!